Na letra C, nós falaremos sobre nossos corpos. E vocês podem se perguntar, mas você não acabou de falar sobre beleza? Pois é, a gente confunde muito hoje a questão da beleza com as imagens de beleza. E também do nosso corpo como um todo, com as imagens do corpo e as imagens de beleza. Uma questão importante para a gente resgatar nos processos da clínica como um todo é a relação da pessoa com o corpo, passando pelo que a gente discutiu no vídeo anterior, de uma relação exigente, de cobrança, de pressão aos padrões de beleza, aos padrões de aparência que nós temos e são tão fortes em nossa cultura, que é uma cultura da imagem em muitos níveis, né? Uma ideia de passar uma imagem de beleza, passar uma imagem de atratividade, mas também passar uma imagem de alguém que está se divertindo, de alguém que está aproveitando a vida, de alguém que tem uma vida feliz, uma imagem de vida feliz, né? Como a gente também escuta bastante em relatos de sofrimento, de acompanhar redes sociais, acompanhar uma cultura de celebridades, em que estar feliz seria passar uma aparência de estar feliz, estar aproveitando uma aparência de estar aproveitando. E isso é muito forte, o peso dos ideais de transmitir uma imagem. E é nessa hora que eu considero muito importante a gente lembrar que o nosso corpo é muito mais do que a imagem do corpo, né? O nosso corpo é o campo de trocas com o mundo. O nosso corpo não é apenas algo que é visto, algo que é olhado, julgado, avaliado. O nosso corpo é o corpo que vive, é o corpo que respira, é o corpo que toca e é tocado, que sente e é sentido. É o corpo dos muitos sentidos, dos olhares, do olfato, do tato, do paladar, da audição. O nosso corpo é um campo sensível de trocas, né? E às vezes, por ser tão forte a força repressiva dos padrões de beleza, de atratividade, o controle que é exercido em relação ao corpo é visto como um campo de batalha, como se o corpo fosse um inimigo, como se o corpo fosse algo que atrapalha. Isso, para falar dos desejos sexuais, é importantíssimo. Quantas vezes as pessoas veem o corpo não o meio pelo qual fundamentalmente serão vividos os prazeres, mas como um obstáculo ao prazer. Pessoas muito novas com medo do corpo, vergonha do corpo, culpa em relação ao corpo. Isso é muito forte e muito triste. E vem de uma cultura em que a gente prioriza esses padrões normativos de como o corpo deveria ser, como se houvesse um modelo único de um corpo que deveria ser assim. Um exemplo, né, enquanto a gente falou na questão da beleza, o próprio livro O Mito da Beleza que eu sugeri fala como as imagens das mulheres esteticamente são exigentes de forma muito rígida. Um outro exemplo para a gente pensar os aprendizados sobre o corpo e sobre os desejos e prazeres sexuais é a pornografia. Cada vez mais, em idades mais jovens, crianças e adolescentes têm acesso, porque viu na internet, porque alguém passou, porque alguém mostrou a questão do sexo na pornografia. E se a gente for pensar, a pornografia mostra um sexo com padrões de desempenho, de performance, apresentando um modelo também bastante estereotipado e normativo do que é a beleza, do que é o corpo belo, do que é o corpo atraente e também do corpo que deseja e é desejado, que dá prazer e recebe prazer. Eu me lembro de uma experiência de estágio em que era um grupo de meninos e o estagiário disse assim: olha, gente, pornografia não é documentário. Pornografia não está mostrando como o sexo é. Um exemplo é que muitas vezes os atores pornô precisam usar uma pomada para prolongar a ereção, porque ficam muitas horas gravando. E às vezes essa pomada para prolongar a ereção, ela acaba dificultando a ejaculação. Então é feita como se fosse uma pastinha
com ingredientes como maisena, né, para simular uma ejaculação que vai lá longe. E aí ele brincou que a expressão dos adolescentes foi de alívio. Por que um alívio? Porque junto com o modelo de corpo vem um modelo de desempenho em que a ereção tem que ser assim, a penetração tem que ser assim, a ejaculação tem que ser assim. Aí a gente vê o aspecto repressivo do tem que ser, né? Os nossos corpos não são vistos como corpos vivos, sensíveis, em trocas desejantes. Não, nossos corpos são vistos como uma imagem que deve ser assim e como uma máquina que deve funcionar assim, como se tivesse um manual de instruções a ser seguido para essa máquina funcionar. Né? O texto que fala sobre isso, que eu gosto muito, é o texto de uma psicanalista brasileira que chama Maria Rita Kell, e ela fala sobre os corpos estreitamente vigiados, certo? Então, como a escuta clínica precisa alcançar essa dimensão do corpo vivido, que é tão silenciada pelos ideais de como os corpos deveriam ser e deveriam funcionar. Nossos corpos não são máquinas e é muito importante que a gente possa resgatar uma relação não de controle, pressão, cobrança e exigência, mas uma relação de cuidado e sensibilidade com os corpos.